Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão estar assistindo, mas eu acredito que vocês vão estar vendo ou no período da manhã ainda, ou no período da tarde, já que no período da noite, né? Vocês já terão enviado as atividades para mim. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do capítulo Medidas de Volume, se não me engano, o capítulo 6, né? Medidas de volume. Hoje a gente vai aprender como calcular o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo, ok? Então, hoje são só duas coisinhas básicas que a gente vai aprender. Calcular o volume de um cubo e calcular o volume de um paralelepípedo, ok? Como a gente sabe, né, o cubo, ele possui 6 lados, né? Ele possui 6 faces e todas essas faces possuem a mesma medida, tá bom? Para calcular o volume de um cubo, eu vou precisar das medidas, né, do cubo. De que partes, tia? Dos lados desse cubo, das medidas de comprimento desse cubo, seja ela, né, a largura, seja ela a altura, seja ela o próprio comprimento. Mas eu vou chamar de um nomezinho específico, né? Eu chamo de arestas. Então, aqui, ó, né, ó, é uma aresta. Aqui do lado é outra aresta. Aqui é outra aresta, né? Nessa primeira aresta aqui, eu tenho o comprimento. Nessa segunda aresta aqui, eu tenho a largura. E nessa terceira aresta aqui, eu tenho a altura do nosso cubo. E todas essas 3 arestas aí, gente, elas são iguais, porque os cubos, eles possuem todas as suas medidas iguais, ok? Então, se essa aresta aqui, eu escolho a letra P como um valor para representar ela. Essa primeira aresta aqui que está com a setinha apontando o nome aresta. Então, todas as outras arestas do meu cubo também vão ser representadas pela letra P, porque elas possuem o mesmo tamanho, ok? Então, todas as arestas do cubo, elas possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, vamos aqui, ó, ver como é a fórmula para o cálculo do cubo. Então, do volume, né, o cálculo do volume do cubo. Então, quando eu for encontrar o volume do cubo, é o seguinte, vou fazer o quê? Aresta, tá? Vezes aresta, vezes aresta. Que é a mesma coisa que aresta elevado à terceira potência, ou aresta elevado ao cubo. Ok? Então, a fórmula do cálculo do volume do cubo é essa aqui, ó. O volume vai ser aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta elevado ao cubo, ok? Vamos fazer aqui um exemplo, para ver se fica melhor fixado. Aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem um cubo, na qual as medidas das suas arestas valem 4 centímetros, ok? Então, agora a gente vai aplicar a fórmula e vai calcular o volume desse cubo, ok? Então, vamos lá. Cada aresta vale 4 centímetros. Então, eu vou fazer assim, ó. Volume vai ser igual a 4 elevado ao cubo, ok? 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 em forma de produto 3 vezes. Então, 4 vezes 4
16. 16 vezes 4, 64. Então, o volume desse cubo vai ser igual a 64 centímetros, porque tá em centímetros, centímetros cúbicos, ok? Centímetros cúbicos. Deixa eu só refazer aqui o 3, tá, gente? Que ele ficou... Apaguei tudo. Mas o volume, como vocês podem ver, ficou igual a 64 centímetros cúbicos, ok? Então, toda vez que você calcular uma medida de volume, ela vai ser em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em milímetros cúbicos, em decímetros cúbicos. Sempre ela vai ter o 3 elevado, né, à medida que está sendo apresentada. Seja ela metros, centímetros, milímetros, decímetros, ok? Então, sempre a medida do volume sempre vai ter centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, ou milímetros cúbicos, ok? Vamos para um próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, a gente tem que a aresta desse cubo vale 3 centímetros. Tia, mas está dizendo que só uma única aresta vale 3 centímetros. Como é que eu vou calcular o volume se só tem indicando uma única aresta? Você vai encontrar o volume porque no cubo todas as arestas são iguais. Então, se uma única aresta vale 3 centímetros, todas as outras também valem 3 centímetros. Então, não tem segredo, ok? Então, se você tiver um cubo e lá na aresta do seu cubo você só tem um valor, na qual esse valor vale, por exemplo, 10 centímetros. Então, isso quer dizer que todas as arestas também valem 10 centímetros. Então, você vai fazer aresta vezes aresta vezes aresta ou aresta elevada ao cubo, que é a mesma coisa, ok? Então, vai ficar volume é igual a 3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, ok? É a mesma coisa. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, volume vai ser igual a 27. 27 o quê, tia? Como a medida foi dada em centímetro, então 27 centímetros cúbicos, ok? Só ajeitar aqui o 3, tá, gente? Cúbicos, ok? Então, o volume do nosso cubo é 27 centímetros cúbicos, ok? Então, agora a gente vai fazer o cálculo, vai passar para o cálculo do paralelepípedo. Mas antes da gente passar, vamos só relembrar aqui. Qual é a formulazinha que eu utilizo para calcular o volume de um cubo? Formulazinha vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Ok? Que é a mesma coisa que aresta elevado à terceira potência, ou aresta elevada ao cubo. Ok? Então, toda vez que você quiser encontrar o volume de um cubo, você vai usar essa formulazinha. Aresta elevado ao cubo, ou aresta vezes aresta vezes aresta. Ok? Então, vamos agora como a gente faz para calcular o volume de um paralelepípedo. Diferente do cubo, o paralelepípedo ele não possui todas as faces, né, iguais.
ok? Então, a fórmula para calcular o volume do paralelepípedo vai ser diferente da fórmula de calcular o volume do cubo, ok? No volume do cubo, você só precisava saber de uma aresta. Todas as outras seriam exatamente iguais. No paralelepípedo, você vai precisar saber o comprimento, a largura e a altura. Vamos ver? Aqui a gente tem um paralelepípedo. Aqui a gente tem o A, que está representando o comprimento, tá bom? O comprimento desse paralelepípedo. Letrinha A está representando o comprimento, então é importante que vocês saibam, gente, ó, que essa partezinha aqui, ó, que está sendo representado pela letra A é o comprimento de um paralelepípedo, tá bom? Essa lateralzinha aqui que está representada pela letra B é a largura, ok? E essa partezinha que está sendo representada pela letra C é a altura de um paralelepípedo. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, eu necessito saber de 3 coisas: comprimento, a largura e a altura, ok? O comprimento ele vai ser representado pela letrinha C, para nossa fórmula, tá bom? O comprimento vai ser representado pela letrinha C. Então, a formulazinha vai ficar da seguinte maneira: volume vai ser igual ao comprimento, que é representado pela letrinha C, vezes a largura, representado pela letrinha L, vezes a altura. A altura, gente, na matemática, ela não é representada pela letrinha A. A altura na matemática, mas vocês já sabem disso, a altura na matemática, ela é representada pela letrinha H. Então, vai ficar C de comprimento, L de largura e H de altura. Então, para encontrar o volume de um paralelepípedo, a gente vai calcular usando a fórmula: comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Essa é a formulazinha. Gente, já peço desculpa pelos barulhos que vocês vão ouvir no fundo do vídeo, tá? Porque aqui em casa é bem complicado a gente gravar sem sair o som do Isaac, né? Porque ele não se cala um minuto e quer aparecer, enfim. Então, peço desculpa pelos ruídos que vocês vão escutar no fundo, tá bom? Eu espero que não atrapalhe a concentração de vocês durante a aula, tá bom, gente? Então, essa é a formulazinha pra gente concluir. O volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então quer dizer que eu vou ter 3 medidas? Exatamente, você vai ter 3 medidas, que é o comprimento, a largura e a altura. Se por acaso, na hora de fazer a resolução, eu me confundi na ordem, comprimento, largura e altura, e trocar a ordem. Não, gente, porque é um produto. A ordem dos fatores não altera o produto, então o resultado é um produto, né? Porque é uma multiplicação. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o seu resultado, não vai alterar o produto final, tá bom? O resultado final. Então, não vai ter problema caso vocês confundam. Mas é importante que vocês consigam identificar o comprimento, a largura e a altura, tá bom, meus amores? Vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos lá. Nós temos aqui um paralelepípedo. Nesse paralelepípedo, eu tenho o comprimento, ó, que é 10 centímetros. Eu tenho a largura, que é 8 centímetros. E eu tenho a altura, que é 20 centímetros, ok? 10 centímetros é o nosso comprimento. 8 centímetros é a nossa largura. E 20 centímetros é a nossa altura. Então, a gente vai aplicar e vai encontrar o volume desse cubo, tá bom? Então, vamos lá. Volume vai ser igual a 10 vezes 8, gente, só
vezes 8 vezes 20. Desconsiderem a letra que está subindo e descendo, tá, gente? Porque dá um trabalhozinho pra gente fazer manual. Então, vai ficar 10 vezes 8, que é 80. E 80 vezes 20, né? Que é 1.200, ok? Então, 10 vezes 8, 80. 80 vezes 20, que dá 1.600, né? 1.600, ok? Só apagar aqui para me ajeitar aqui o zero. 1.600, ok? Então, é 1.600 o quê, tia? A medida está em centímetros, né? A unidade de medida está em centímetros. Então, vai ser 1.600 centímetros cúbicos, ok? Então, o comprimento, que é 10, a largura, que é 8, e a altura, que é 20. Então, 10 vezes 8, 80. 80 vezes 20, 1.600. Ok? Vamos pro próximo. Nesse próximo exemplo aqui, nós temos aqui esse paralelepípedo com 6 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, ok? Então, a gente vai agora calcular, né, o volume desse paralelepípedo. Deixa eu tentar aqui dar um pouco do zoom, tá, gente? Pronto. Então, vai ficar volume igual ao comprimento, que é 6, vezes a largura, que é 4, vezes a altura, que é 10. Ok? Então, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10, 240. Então, o volume vai ser igual a 240. Ok? 240 o quê? Centímetros cúbicos, que é a unidade de medida que eles nos dão. Então, 240 centímetros cúbicos, ok? Ok, gente? Vocês podem fazer comentários após terminar o vídeo. Poderão não, irão, né? Fazendo uma correção. Qual vai ser o comentário que vocês irão fazer? Vocês irão calcular o volume de um cubo, tá? O volume do cubo. Então, preste atenção para vocês poderem responder. Vocês irão calcular o volume de um cubo que possui 10 centímetros de aresta, tá bom? Então, vocês vão aplicar lá na formulazinha. O volume do cubo é igual a aresta vezes aresta vezes aresta, ou aresta ao cubo, tá? E vão dar o volume do cubo que possui 10 centímetros de aresta. Beleza? E qualquer dúvida, tá bom? Seja na hora de fazer a atividade, seja na hora de estar assistindo o vídeo, você teve uma dúvida, você pode estar ou comentando no próprio vídeo, que eu estarei respondendo, ou comentando lá no privado, tá bom? Me chamando no WhatsApp lá no privado e tirando a dúvida, tá bom? A tia está à disposição de vocês, tá bom, meus amores? Beijo! Opa!